Boa noite, pessoal que está me acompanhando aqui pelo Facebook, na câmera de cá. Boa noite, pessoal que está me acompanhando pelo Instagram, na câmera de cá. Que dia, pessoal! Como muitas vezes se diz por aí, o Brasil, de fato, não é para amadores. E a divulgação do vídeo hoje da reunião ministerial de 22 de abril foi o assunto desde o início do dia. Na verdade, já tem sido assunto há vários dias. Havia uma enorme expectativa em torno da liberação deste vídeo. E é claro que não podia ser menor a repercussão desde que ele de fato foi liberado. Eu quero iniciar apenas dizendo que é triste que a gente esteja lidando com uma grande crise política, né? No meio de uma pandemia que vem acompanhada também de uma enorme crise econômica. E por esse motivo mesmo, eu decidi assistir ao vídeo na íntegra, né? Assisti ele há pouco no YouTube na íntegra, passei em velocidade rápida para poder assistir ele todo ainda antes de entrar ao vivo, porque vários trechos eu já havia assistido, é claro, né? Nos canais de notícias e também nas edições que foram feitas pela mídia, aliás, em geral, edições bastante tendenciosas, isso também preciso dizer, principalmente as vistas hoje à noite no Jornal Nacional da TV Globo, que declaradamente está fazendo oposição. E não estão entrando no mérito ainda do que foi feito, do que foi falado no vídeo. Estou falando da postura do noticioso da Rede Globo, que pensou, né, os ditos piores momentos, inclusive distorcendo alguns fatos para fazer a situação parecer pior do que foi. Aliás, em grande parte, o vídeo, como se viu na repercussão, ajudou muito o presidente Bolsonaro na sua própria base, porque demonstrou em vários trechos que não tinham a ver com o interesse da investigação em curso no Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que em vários momentos, né, demonstrou uma grande ligação com os valores que o levaram à presidência da República, né? De liberdade de mercado, de defesa da defesa individual, de defesa do cidadão, né? Poder ter armas, enfim, para poder se defender, inclusive, de governos tiranos, entre outras coisas que, de fato, foram depois distorcidas para a imprensa. Mas enfim, repetindo, né, é uma pena que a gente viva nesse fla-flu. Eu prometi que me pronunciaria sobre esse assunto todo depois de ter acesso ao vídeo na íntegra, como seria divulgado. Não faço questão nenhuma de agradar ninguém, eu sempre fui independente, continuo sendo e continuarei sendo. É óbvio que colhi muitas opiniões de muita gente, além de assistir ao vídeo na íntegra, e faço questão, portanto, de aqui fazer uma análise o mais fiel possível àquilo que eu entendo ser o correto, né? De acordo com aquilo que a gente vê na realidade. E para começar, eu posso fazer até uma separação entre o aspecto jurídico, né? Que vai ser até mais curto, do aspecto político desse episódio todo e da própria divulgação do vídeo, né? Na questão jurídica, se a estratégia, né, do ex-ministro Moro, que mais uma vez eu não volto atrás do que digo, porque reconheço no ex-ministro Moro uma pessoa extremamente comprometida, né, pela sua história com o combate à corrupção e à criminalidade, não à toa botou Lula na cadeia e tantos outros corruptos, né, e por isso lamento muito a sua saída do governo, e foi bom ouvir o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, em pronunciamento na CNN e outros, mas eu vi pela CNN, mas enfim, pronunciamento a todos os meios, também dizendo que lamentava a saída, sem entrar no mérito de como foi essa saída, né, do ministro Sérgio Moro, que, aliás, repito, também trouxe acusações, ou não tanto acusações, mas ilações muito graves, que também, digo, o próprio presidente disse que precisariam ser investigadas, né, e estão sendo investigadas no Supremo Tribunal Federal, mas considero que foi um erro tanto pedir a divulgação inteira, se a estratégia era só pegar nos trechos em que eventualmente poder-se-ia, né, evidenciar uma
possibilidade de interferência do presidente da República na Polícia Federal e pedir, portanto, que se divulgasse toda a reunião. E do próprio ministro do Supremo também sinceramente, uma afronta ao próprio Estado de Direito, eu entendo. Porque ainda que a reunião seja entre autoridades públicas e que estão ali para discutir um tema, ela estava classificada como secreta, e se havia algo que interessava de fato para a elucidação daquilo que havia sido trazido à tona pelo ministro ou ex-ministro Sérgio Moro, aqueles trechos sim poderiam ser divulgados. Agora, o restante, como se viu, né, não tinham relação com o tema e, sinceramente, depois a gente adentra no campo político, né, para quem achava que ia prejudicar o presidente, muitas das manifestações feitas, né, palavrões e excessos, né, de linguagem à parte, muitas declarações, inclusive, demonstraram um fortalecimento nas bases do presidente, mesmo de muitas pessoas que haviam perdido, né, ou se distanciado do presidente da República por conta de outros motivos. Então, sob o aspecto jurídico, eu entendo que, por exemplo, se você está numa reunião, mesmo que seja, por exemplo, de um gabinete de deputado, né, da tua própria equipe, e acontece de um assessor seu que estava participando de uma reunião 2 dias ou 3 dias depois acusar ao seu chefe de gabinete ou a mim mesmo como deputado de fazer algo errado e leva essa questão para o judiciário. E diz que há, né, eventualmente, evidências naquela reunião que foi feita, que havia sido por acaso gravado, porque realmente não é prática gravar reuniões de ministros, foi uma iniciativa da Secretaria de Comunicação, sabe-se lá bem exatamente por quê, mas a informação que tem aqui não é obrigatória a gravação de uma reunião ministerial. Voltando ao exemplo do meu gabinete, se essa pessoa que se sentiu prejudicada ou tinha algo a denunciar, sai do gabinete, depois leva a questão para o judiciário, ela pede que seja investigada essa reunião, o judiciário até pode dizer que quer ter acesso e talvez até publicar, né, pelo bem da transparência, os trechos da reunião que competem. Agora, o restante, sinceramente, acho que poucas pessoas, e não estou nem falando por cometer atos, eu dentro de uma reunião de gabinete jamais vou sugerir qualquer tipo de ilícito ou fazer qualquer tipo de conduta criminosa ou algo que o valha. Mas qualquer pessoa no seu ambiente de trabalho, numa reunião fechada, faz piadas e fala coisas que não faria em público. Concordam comigo? Então, quer dizer, são coisas que nós precisamos levar em consideração quando se avalia sob o aspecto jurídico essa apreciação de todo o material, publicação de tudo, que acabou trazendo, inclusive, muitos temas sensíveis para as relações internacionais do Brasil. Não vai dizer que cortar só o nome dos países adiantou alguma coisa. Sinceramente, ficou muito claro, né, para quem estava, para quem leu, né, a transcrição e assistiu o vídeo inteiro, de que países se falava em que momento. Então, quer dizer, se a intenção do ministro ao excluir certas palavras era tirar o foco de determinadas crises internacionais que poderiam advir daquelas declarações, deu também um tiro na água, porque ficou muito claro. Então, quer dizer, muitos assuntos que não eram relevantes para uma discussão séria, que, repito, o próprio presidente disse que tem que ser investigado, o ministro Sérgio Moro trouxe uma série de indícios que precisariam ser avaliados pelo judiciário e estão sendo, inclusive, por provocação do Procurador-Geral da República, e nós, do Novo, também estamos dizendo que damos apoio a todas as investigações. Se fosse focado só nisso, certamente o noticiário só trataria desse assunto. Mas, evidentemente, como se tratou de muitas outras coisas, e eu falarei por isso mesmo também de muitas outras coisas, aquilo que era o foco da investigação ficou diluído, né? Então, enfim, passada essa primeira parte, assim, digamos assim, mais de um aspecto jurídico que achei equivocado, né, sob o ponto de vista estritamente de defesa do Estado de Direito e da possibilidade de manter alguns assuntos em segredo, porque são tratados numa reunião ministerial. Eu entendo que para quem está atrás da elucidação dos fatos, isso mais atrapalhou, porque trouxe muito mais assuntos para dentro do caldeirão do que ajudou, do que agregou. Mesmo assim, também quero dizer que
O assunto ainda não está resolvido, o vídeo não traz elementos praticamente novos, a não ser o fato de ficar ainda mais dúbia, né, a fala do presidente da República em relação à sua segurança. Em um momento ele fala, ele cita também Polícia Federal, ele fala de interferência, mas fala de interferência em qualquer ministério, ou seja, no fundo, até pela forma como ele fala, fica há poucos elementos realmente novos, porque já havia sido oferecido pela própria Advocacia Geral da União a íntegra desse trecho da reunião ministerial, em que Sérgio Moro, né, traz elementos que poderiam consubstanciar, né, a sua acusação de que o presidente queria futuramente intervir na Polícia Federal. Acho que isso também é importante dizer, né? E no momento, Sérgio Moro, quando faz a coletiva, diz que ele interveio no passado. Ele diz que havia pressões para intervir e que ele gostaria de intervir e por isso que ele saía. E aí está no direito do próprio Sérgio Moro de sair do ministério, né? E mais uma vez o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu isso depois no pronunciamento dele. Um ministro que não se sente mais à vontade, que diz, aliás, que por diversas vezes lá atrás já havia defendido coisas que depois chegaram à mesa do presidente e o presidente decidiu o contrário, né? Não vamos esquecer do juiz de garantias que o presidente sancionou e o Sérgio Moro pediu para vetar. Não vamos esquecer, né, do projeto de abuso de autoridade que infelizmente não houve da parte dos deputados governistas na Câmara uma ação mais forte para barrar, inclusive não foi pedido nem votação nominal naquela vez. Então existia já uma série de fatos, né, que estavam desagradando ao então ministro Sérgio Moro e que lhe davam todo o direito de desejar sair. Quanto à forma da sua saída, eu imagino que ele mesmo esteja arrependido do formato como foi feito, porque obviamente o que ele veio a dizer poderia de outra forma vir a ser esclarecido. E também quando o presidente Jair Bolsonaro recebe essa notícia da coletiva de imprensa de que, né, o ministro Moro está saindo porque ele estava inclusive dizendo que o presidente gostaria de intervir na Polícia Federal e trocar o superintendente, se eu sou presidente da República, eu digo, olha, não basta ser honesto, tenho que parecer honesto. Portanto, neste momento, ainda que eu queira muito substituir o superintendente da Polícia no Rio, eu não vou fazer isso para não parecer, né, que aquela atitude que está sendo anunciada pelo meu ex-ministro como uma atitude suspeita, venha a ser considerada por muitos como de fato uma atitude contra o Estado de Direito. E aí há uma confusão que infelizmente se transparece nas falas do próprio presidente da República em muitas ocasiões, né, em que ele mistura muito a questão da Polícia Federal, né, como sendo uma polícia de governo. É certo que todos os órgãos precisam subsidiá-lo de informações, mas também é certo que ele precisa deixar muito claro que ele não quer, ou pelo menos assim entendo que ele não possa querer, porque não é função de um chefe de Estado como presidente da República de solicitar de investigações em curso, por exemplo, relatórios específicos. Ele não disse isso com todas as letras, mas ele deveria com todas as letras dizer que ele não quer acesso a esse tipo de relatórios que devem ser mantidos na confidencialidade, porque é uma polícia judiciária, né? Então é muito importante a gente deixar isso tudo bem claro. Alguém aqui tá... Então, bom, vamos lá. A saída do Moro foi justificada no sentido de que ele havia já há muito tempo sentido um forte desconforto, né, dentro do próprio governo. Agora, sob o ponto de vista, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, e que as investigações continuem. Mais uma vez, o próprio presidente da República disse isso hoje, o procurador Aras vai ou não oferecer denúncia, isso depende de tudo o que vai transcorrer no Supremo Tribunal Federal. Esse é um capítulo e nós continuamos e vamos continuar apoiando quaisquer tipos de investigação em quem quer que seja, agora, também que tenham fatos determinados. Por isso decidi não assinar a CPI, muito menos apoio qualquer tipo de pedido de impeachment que algumas pessoas estão, inclusive, perguntando se eu não vou apoiar. Eu não vejo nenhum
fato determinado, as investigações estão em curso, é preciso que elas continuem sendo feitas, repito, como o próprio presidente da República tem defendido, e a gente lá adiante avalia o que vai ser necessário. Nós não podemos perder o foco da pandemia que nós estamos passando agora, uma crise econômica severa e também a questão da saúde que enfim, está afetando a todos nós. Muita gente criticando, né, a palavra prudência, dizendo que isso é uma coisa para quem... Não, é necessário, são dos princípios, aliás, eu que sou uma pessoa que bebo muito da fonte liberal e também da fonte conservadora, uma das coisas mais caras a quem defende pautas conservadoras e também pautas liberais, mas principalmente nos autores conservadores, é a defesa da prudência. Eu acho inadmissível que alguém à direita acha que ser prudente é ser algo ruim. Tanto é assim, né, que esperei agora até 10h30 da noite, altíssima audiência aqui, acompanhando a minha live, para ter acesso a todas as informações para poder, com prudência, falar sobre esse assunto. Muito importante no vídeo, agora extrapolando para as outras questões. Paulo Guedes sai fortalecido perante a opinião pública, demonstrando-se que há um apoio claro do presidente, não só à liberdade de mercado, mas também à própria figura do ministro, que nesse momento em que há ainda por cima uma instabilidade política, precisa ter esse suporte dos demais ministros e do próprio presidente da República. Inclusive, quando ele fala da privatização do Banco do Brasil, né, para nós liberais, para o Partido Novo, enfim, para todos aqueles que querem tratar de privatização, é obviamente música para os nossos ouvidos, porque o que nós mais queremos é a redução do tamanho do Estado e, obviamente, a privatização de todas as estatais. Quando o presidente da República fala sobre a questão do AI-5, dizendo que isso é coisa do passado, que ele não defende, e que o artigo 142 é defendido por algumas pessoas que nem entendem exatamente o que é isso, ele acerta mais uma vez e aparece em público, finalmente, de uma forma ainda mais clara, porque ele já tinha feito uma vez diante do Alvorada, dizendo aquilo que ele deveria ter dito, a meu ver, no meu entendimento, quando ele foi a algumas das manifestações, né, em que pessoas levantavam placas com AI-5 ou defesa de intervenção militar. Aquele é o momento de, diante de apoiadores, dizer, isso aqui vocês não deveriam estar defendendo. É minha humilde opinião, tá? Porque ele é uma pessoa que influencia essas que estão ali o apoiando. Na verdade, sinceramente, durante uma pandemia, meu entendimento, não deve haver sequer aglomerações, porque não é aquilo que se espera nesse momento de combate a um vírus tão sério. Agora, ele estando lá, ele perdeu aquela oportunidade lá atrás e agora, nesse vídeo, de uma forma extremamente clara, ele diz que não é a favor dessas duas coisas. Inclusive, lembra também que aqueles que muito o criticam, alguns estão pedindo impeachment aí, entrando com um monte de processos contra o presidente da República, são muitos deles, alguns não, mas muitos deles são filiados a partidos que defendem regimes totalitários. O PCdoB, até pouco tempo atrás, aí mandou uma carta de condolência ao ditador Kim Jong-il, né, e quer falar de democracia no Brasil. Os petistas arruinaram a nossa democracia, compraram o parlamento todo com dinheiro do mensalão, depois o petrolão, e querem estar falando em defesa da democracia. Isso é um absurdo. Então, quer dizer, nisso ele teve, sinceramente, né, um momento de bastante luz para as pessoas verem que ele pessoalmente, né, ainda que às vezes imita sinais contraditórios, diz ele que é contra essas duas coisas. E isso precisa ficar sempre claro, e o presidente precisa dizer mais isso, sob risco de mal interpretarem ou de até interpretarem corretamente se ele não disser isso e demonstrar atitudes que sejam mais corrosivas à democracia. Então o presidente precisa repetir isso mais vezes e fazer a defesa das liberdades como ele fez durante a sua fala e que, repito, foi distorcido, inclusive pelo Estadão, né, que postou, estou aqui com o print, o Estadão botou, né, é fácil impor uma ditadura aqui, facílimo. Como se o presidente tivesse defendido, claro que depois no texto está lá que não foi isso que ele disse, né?
como se ele estivesse defendendo uma ditadura dele. Não, ele estava dizendo que era fácil alguém outro poder fazer uma ditadura e por isso ele defende que as pessoas tenham direito ao acesso a armas, porque isso, na verdade, é inclusive uma defesa de liberais, uma defesa de quem fundou, né, os Estados Unidos da América. Os Founding Fathers defenderam sempre também, lá no passado, o direito à pessoa se defender para poder se impor contra eventuais regimes tirânicos. Isso foi também muito importante. E eu quero dizer aqui que, enfim, apesar de alguns comentários serem bastante positivos, né? Muita gente aqui acompanhando e elogiando sempre a forma como eu busco expor com transparência o que penso, tem alguns também que exigem que esteja-se ao lado de A ou B. Eu não tenho idolatria política. Isso fica muito claro em toda a minha trajetória. Vou repetir algumas coisas que eu disse numa live aí de poucos dias atrás. Eu fui vereador aqui na minha cidade de Dois Irmãos, concorri 3 vezes a deputado estadual. Fui deputado estadual na última eleição durante 3 anos. Fui deputado suplente, assumi o mandato, tinha feito 35 mil votos e a minha independência ao longo do meu mandato de deputado estadual me deu a honra de ser o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com quase 350 mil votos. E essa honra de ter sido mais votado, inclusive do próprio, aí repito também, do próprio presidente da República, quando estive com ele no ano passado, na primeira reunião em que a bancada do Novo foi visitar, ele disse: esta votação te dá uma independência enorme, parabéns. E é isso, eu mantenho a minha independência e vou continuar assim, mesmo que isso signifique eventualmente não ter votos. O que me importa é que as minhas ideias, aquilo que eu defendo, aquilo que está incorporado no meu mandato, seja de fato defendido quando eu estou, seja na tribuna da Câmara, seja em casa, numa live e assim por diante. Então, não exijam de mim o que eu não posso entregar, porque não é meu compromisso estar ao lado de uma pessoa, de outra pessoa, 100% do tempo, mesmo que ela cometa eventualmente erros, cometa inclusive crimes. Jamais vou fazer isso, porque esta foi a prática de muita gente do lado de lá no PT e a gente viu no que deu, né, com a idolatria no nosso país. Nós não queremos a mesma coisa, nós somos liberais e nós queremos um país que seja calcado em valores, como a maior parte das nações do mundo desenvolvido, democrático, né? Há poucas exceções em que de países desenvolvidos que não sejam democráticos e que os valores, o Estado de Direito esteja acima da defesa de determinadas pessoas, né? Então, vamos adiante. Outra coisa, aí entra a questão do Weintraub. O Weintraub, até ele entrar no excesso, a forma como ele falou, né, de botar, enfim, nem vou repetir como ele disse, apesar de ter representado a vontade de muitas pessoas, ele até chegar ali no fim da fala dele me representou inteiramente, porque eu também sinto isso quando estou em Brasília. Tem muita gente que foi para lá, muita gente que se elegeu, vou abrir aqui um pouco a janela porque está quente aqui, muita gente que se elegeu defendendo renovação e tal, que, enfim, acabou virando muito caça-like e hoje está se beneficiando de privilégios em Brasília, se beneficiando daquilo que o cargo pode dar e não tratando de devolver poder ao cidadão. Eu estou lá em Brasília para isso, e quando o Weintraub falou isso, me representou 100%. Nós estamos em Brasília, nós, o Partido Novo, e outros deputados muito bons também que estão lá, para devolver poder às pessoas. Nós não estamos lá para fazer o nosso próprio pé de meia. Pelo contrário, muita gente da iniciativa privada que vai para a política perde dinheiro quando muda de profissão. Pode parecer estranho, mas tem gente que ganha mais fora da política e vai para a política por doação, por voluntarismo. Esse é o correto, enquanto muitas outras pessoas que se elegeram na esteira da renovação, infelizmente, já se perderam ao longo do caminho. Então, esta mensagem que ele deixou foi muito boa. Agora, num ambiente fechado, aqui vem de novo aquela coisa. Vocês acham que não tem advogado que perde ação no STF, que no seu escritório, com seus colegas, manda ministro do Supremo para qualquer lugar? Vocês acham que isso não acontece? Hipocrisia. Muito advogado que está criticando o Weintraub agora, e desculpa, eu também critico ele, porque acho que ele não devia ter dito isso numa reunião, mesmo a portas fechadas, da forma como ele disse. Eu não faço isso, não gosto,
Mas ele desabafou lá, ele está numa reunião fechada, secreta, jamais imaginou que isso ia sair em público. Muita gente que hoje hipocritamente está criticando ele faz isso também. Não quero justificar, estou explicando. Até porque eu não tenho como hábito, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, de em público falar qualquer tipo de palavrão. Procura qualquer post, qualquer vídeo meu, qualquer entrevista, qualquer coisa que eu tenha falado um palavrão. Olha, se achar vai ser a raridade, tem que botar num museu, porque eu não me sinto à vontade, eu não gosto em público, não vou dizer que não falo em particular, falo, às vezes me repreendo porque também não gosto, mas é verdade, palavrões às vezes são libertadores, é verdade isso. Agora, numa reunião fechada, da forma como foi feita, infelizmente, às vezes acontece em excesso, as pessoas não estão pensando na possibilidade de estarem sendo gravadas e acabam cometendo esse tipo de excesso. De novo, muito provavelmente eu não faria isso, dificilmente, mesmo uma reunião dessa, em casa talvez, com amigos aqui e ali, com certeza sai uma coisa ou outra, não é muito do meu feitio, mas explico sem justificar. Por isso mesmo, acho que realmente na postura, né, de uma figura pública, inclusive de presidente da República, né, eu entendo que o presidente, por mais fala a língua do povão, ele realmente foi eleito assim, todo mundo sabe disso, eu não gosto. Eu não gosto, mas de qualquer maneira muita gente gosta, é o jeito dele, não vai mudar, a gente já está convivendo com isso e até acho que, enfim, nós precisamos ser maduros para entender como o Brasil funciona há muito tempo e principalmente... Quem tanto critica também não entendeu até hoje como aconteceu a eleição de Jair Bolsonaro. Autocrítica. Né? Muitos partidos, né, que hoje criticam o presidente, mídia que hoje criticam, só fizeram ele ser eleito por causa das mesmas práticas que hoje eles têm. Ele fez 57 milhões de votos no segundo turno. Eu votei no primeiro turno João Amoedo, meu candidato, Partido Novo. Era o nosso candidato, não foi para o segundo turno. O segundo turno foi Jair Bolsonaro. Entre Jair Bolsonaro e PT, é claro, imagina uma reunião daquele ministério com Haddad. Só por aí vocês já podem ter uma noção de como seria. Até poderia não ter palavrão nenhum, né? O que, mais uma vez, não justifica. Não gosto de ouvir, mas poderia não ter palavrão nenhum. Mas a roubalheira comendo frouxa, né? Que é uma coisa que, lamentavelmente, a gente viu nos governos do PT. E aqui um parênteses, né? Essa aproximação com o centrão do Jair Bolsonaro é outra coisa que nós estamos de olho. Né? Essa aproximação com o centrão, essa nomeação de cargos, muito mal já fez para o Brasil no passado. É só usar as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo já criticou tanto, né? O general Heleno, né? que fez a musiquinha para o Centrão no passado em comício do Bolsonaro, agora é fato dado. Estão, inclusive, cogitando uma liderança do governo para um partido do Centrão. Mas aí, fecha parênteses. Volta para a reunião ministerial com todos os ministros lá do Haddad. Pô, não tem nem... agora eu falei um pouco, tá vendo? Isso aí vai para nossa raridade. Mas ainda assim foi cortado pela metade. Essa reunião é muito diferente do que aquilo que seria uma reunião com um ministério do Fernando Haddad. Então quer dizer, mas vocês veem como eu presto atenção no que falo, né? Presto atenção em praticamente tudo que estou falando, até para tomar extremo cuidado para não me passar. É provável até que eu tenha ficado um pouco vermelho agora, depois de ter me pego em uma aparente contradição, porque eu disse que às vezes eu realmente falo, e disse que às vezes eu falo em casa e estou em casa mesmo, mas foi pela metade. Vamos ver o que mais eu tenho anotado aqui. Quanto ao que a Damares falou. Damares falou, olha só, depois, eu estou fazendo esse vídeo agora também, foi depois do Jornal Nacional. E faço questão de ver todos lá. Tem muita gente que não quer. Globo Lixo, não vejo Globo Lixo, não vejo Bandeirantes, não vejo CNN, só vejo o que vem no meu WhatsApp. Gente, a gente tem que se informar por todos os lados, sinceramente. Sinceramente, a gente precisa saber o que os outros estão dizendo. Aliás, eu tenho no meu Instagram, pode entrar no meu Instagram, sigo todos os deputados da direita e da esquerda. Eu preciso me municiar das informações para saber o que está acontecendo. Eu às vezes dou entrevista na Globo. Tem um espaço no Jornal Nacional, que é um espaço valiosíssimo no sentido de chegar a muita gente. Tem gente que me critica porque dei entrevista para o Jornal Nacional. Veja só, estou dando entrevista justamente levando as ideias que a gente defende para um público muito mais amplo. Deveria ser celebrado isso, na verdade, e não o contrário. Mas vamos adiante. Assisti, e aí, assim, sobre a Damares, é bom que eu anotei, a letra é feia, tá?
mas tá tudo anotadinho, nem vou mostrar para não passar vergonha aqui. Damares Alves, ela falou que governadores que estão se excedendo, e aí eu interpreto inclusive se excedendo na roubalheira que tem aí, governadores, prefeitos, etc., tem que ser processados e que vamos mandá-los para a cadeia. Mas ela não disse, nós vamos ditatorialmente fazer isso. Essa interpretação que a Globo fez é completamente fora da realidade. Completamente fora da realidade e distorcida, né? Então ali a gente viu uma série de falas de vários ministros que correspondem àquilo que a gente espera de um ministério que esteja comprometido com coisas boas que a gente precisa para o nosso país. E agora vem o que mais me chamou a atenção. Ah, não, outra coisa antes ainda. O Plano Pro Brasil, que apareceu lá pelas tantas, né? Ali dizia na imprensa que havia uma discussão e tal, pareceu, pelo que vinha na imprensa, que era muito mais forte. Eu não vi ela tão forte como foi apresentada e realmente, mais uma vez, repito, que bom que a gente viu que ali o Paulo Guedes está na condução da economia, mas também é bom, eu que conheço bem o Rogério Marinho, tenho uma ótima relação com ele, aliás, com muitos ministros, inclusive, que bom que ele também hoje esteja, pelas informações que tem, super sintonizado também com o resto do governo. E mais um parênteses vou fazer aqui. Eu vi gente, inclusive, muito ligada ao governo, eu não vou citar nomes para não ficar repetitivo, mas gente, inclusive, que frequenta o plenário da Câmara dos Deputados, nos criticando, né, os parlamentares do Novo, por ter portas abertas com ministros e que a gente volta e meia faz alguma crítica. Gente, é óbvio que quando nós somos independentes, se nós vemos alguma coisa que nós não gostamos, até para ajudar nós vamos fazer críticas. E sinceramente, todos vocês me conhecem. Quando eu chego a fazer uma crítica pública é porque eu já tentei por várias vezes nos bastidores ajudar. E é por isso que nós somos recebidos por vários ministros. Se não quiserem nos receber, eu acho pena, porque realmente é bom a gente estar lá próximo, poder conversar, ter um papo reto, franco, e nós visitamos já, se eu não me engano, como bancada já quase 20, ou 15 dos ministros, né? Alguns já saíram, outros estão aí, mas a gente tem ótimo papo, conversa com eles, e alguns, né, talvez por ciúme, alguma coisa assim, o que é injustificado na política você tem que construir, você tem que unir, né? Criticam porque nós eventualmente temos divergências, e eu digo eventualmente, não porque não poderiam ser maiores, porque, eu repito, elas são públicas quando a gente sente que tem que falar publicamente, porque já tentamos os bastidores. Mas a gente está mantendo a nossa linha de fidelidade aos princípios, e a gente é bem recebido porque a gente está lá para ajudar, ninguém está lá para se promover. Aliás, a maior parte das visitas que fiz a ministérios e a ministros e a secretários e a diretores, vocês não vão encontrar uma foto. Procura aí no meu Instagram, no Facebook. A maior parte não tem. A maior parte. Minha agenda está disponível com o meu gabinete, todas as visitas que eu tive, inclusive as últimas duas que eu tive com o presidente da República, não teve foto, não teve nada. Com o ministro Paulo Guedes, quando o ministro Sérgio Moro estava no governo, com o ministro Rogério Marinho, recentemente, inclusive, almoçamos na companhia do Paulo Eduardo Martins e da deputada Bia Kicis, também estive com ele, com o deputado Lucas Gonzalez. Esta última reunião com o ministro que eu lembro que nós tiramos uma foto e acabamos publicando. Mas a anterior não, e tantas outras. Porque nós estamos ali realmente para ajudar. E como está dizendo Teca aqui, Raiz, a Teca, né? Teca Raiz, a Raiz, desculpa, as críticas construtivas fazem parte. Né? E aí, aqui está falando o Ricardo também sobre o Zema, né? E várias pessoas falando sobre o Zema. O Zema está tendo o governador de Minas, hoje todo mundo conhece, ele está tendo uma postura impecável. Nós, como políticos deputados, né, ele como político governador, nós temos diferença entre nós. Quem é deputado, obviamente, usa muito mais a palavra, precisa ir para a tribuna, eventualmente precisa ser duro, eventualmente precisa ser elogioso, mas não pode se calar. Estou aqui fazendo um vídeo para tratar sobre o vídeo de hoje do presidente da República e assim por diante. Eu, né, voluntariamente. Já um governador, sinceramente, precisa fazer o que o Zema está fazendo, se manter fora de polêmica e cuidar do povo de Minas, que é o povo que o elegeu para ser governador do estado e cuidar do problema da pandemia nesse momento. E ele está fazendo muito bem, está fazendo com, olha, uma dedicação ímpar o trabalho dele. E eu procuro também me espelhar muito em políticos que são assim. Repito, às vezes sou duro, às vezes sou crítico, mas eu entendo que o máximo possível que eu puder fazer para ajudar o país a ir para frente,
para que nós possamos aprovar as reformas, para que a gente possa... Vocês estão achando loucura eu falar de aprovar as reformas? É tudo o que o Brasil precisa nesse momento. Nós precisamos pautar de novo as reformas que estavam paradas lá atrás. A reforma tributária, a reforma administrativa, avançar na reforma trabalhista. Aliás, mais uma criticazinha construtiva aqui. O presidente Bolsonaro que segurou as reformas administrativa e tributária. O ministro Paulo Guedes já desde o ano passado tem a administrativa pronta, a tributária mais anteriormente ainda, e quem está tocando a tributária é o Congresso, é uma proposta da Câmara dos Deputados, e a administrativa ainda não chegou, porque o presidente foi protelando, não queria, porque ele tem uma base muito forte no serviço público, mas não dá para protelar para o resto da vida. Agora também, quando a gente aprovou, estou falando muito rápido? Não, tá indo bem, né? Agora, quando a gente aprovou essa ajuda aos estados e municípios, nós, do Partido Novo, aprovamos com a condição de que os salários dos servidores fossem congelados. Isso porque não é momento de servidor público pedir aumento. Pelo contrário, servidor público tem garantia de estabilidade. Muita gente tá no olho da rua, tá desempregado, tá fora do seu emprego, tá passando fome. E servidor público vai pensar em aumento? Pelo contrário, nós somos a favor do corte nos nossos próprios salários, nós deputados. Já propusemos isso, ainda não temos maioria, mas acho que vai chegar a hora. Vai faltar dinheiro, iniciativa privada parando, vai faltar dinheiro para pagar o serviço público, para pagar os nossos salários, salários de todo mundo. E se imprimir mais dinheiro vai gerar mais dívida para o futuro. Enfim, nós aprovamos ajuda para estados e municípios com a condição de poder congelar os salários. E, infelizmente, naquela noite, né, o líder do governo, em ligação com o próprio presidente da República, acabou incluindo um monte de categorias como exceções e a economia, que era mais de 100 bilhões de reais prevista pelo ministro Paulo Guedes, caiu para pouco mais de 43 naquele projeto. Felizmente, depois, o presidente voltou atrás. E felizmente ontem também o presidente, junto com os governadores, né, inclusive representados pelo nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como porta-voz, finalmente ali todos juntos demonstraram uma postura de união para combater o coronavírus, uma união para sair fora dessa pandemia, né, e deixar as diferenças ideológicas, eleitorais de lado, porque esse momento é de união. Só que, infelizmente, muitas dessas reformas que nós estamos defendendo já desde o início do ano passado, agora ficaram paradas. Parece que tudo é medida de curto prazo de intervenção estatal. Aí vem um louco como Lula, né, que, enfim, faz uma declaração estapafúrdia dizendo, né, que bom que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para mostrar a importância do Estado. Ridículo. Na verdade, nós estamos fazendo as medidas emergenciais necessárias para resgatar as pessoas que perderam seus empregos, para resgatar as pessoas e empresas que estão em condições ruins, porque não está funcionando o mercado. Acho que essa é uma explicação muito simples para quem é liberal, que defende o mercado, que diz que é o mercado que traz as soluções que nós precisamos, e o mercado somos nós, sou eu, sou você, é o vendedor de jornal, é o vendedor da fruteira. O mercado somos todos nós, não são as grandes empresas. Aliás, as grandes empresas mancomunadas com políticos, com governos, como a gente viu durante o episódio do PT, BNDES, campeões nacionais, atuam contra o mercado. Contra o mercado. Quando o PT, PSOL, essa turma toda de esquerda, né, bate nessas grandes empresas, no fundo eles querem elas como aliadas para comprar ainda mais espaço de poder na política e dominar tudo junto com esses oligopólios. Eles fazem exatamente o oposto do que eles pregam. Eles são fantásticos na arte de mentir. Então, quando nós falamos de intervenção estatal de curto prazo, é porque a gente vê que o mercado não está funcionando. E isso está acontecendo no período de pandemia. Por exageros de parte de alguns, abusos de parte de alguns, tolerados no início da pandemia, porque não conhecíamos direito quais eram as consequências de tudo o que estava acontecendo. Agora já não tanto, muita gente revoltada, abrindo comércio. Graças a Deus, né, as pessoas conscientes em geral que tem que ser com segurança, afinal de contas, nós não estamos ainda num momento em que o vírus passou, e depois de passar também as responsabilidades sobre quem o gerou, China, etc, OMS, que
que também foi muito mal em muitos episódios, mas mais adiante terão que ser chamados à responsabilidade. Nesse momento nós precisamos de união, só que no momento que esse mercado não funciona, tem que haver essas intervenções de curto prazo. Agora, ao mesmo tempo que ocorrem essas intervenções do Estado de curto prazo, nós precisamos continuar falando das reformas, gente. É impossível não falar de reformas no Brasil agora, já. E por isso estou focando nisso muito na Câmara dos Deputados, porque se nós não focarmos nas reformas agora, nós vamos sair mais tarde dessa crise. Period, como se diz em inglês. Ponto final. Nós temos que focar nas reformas e vou continuar batendo muito nesse ponto. E o apoio de todos os deputados que puderem estar em torno dessa pauta. E por fim, o fato curioso que eu estava dizendo, sabe quem faltou em todas as manchetes, e pelo menos eu não vi nenhuma. Se foi durante o Jornal Nacional, eu pisquei quando ele apareceu. Quem faltou dos ministros de mostrar o que falou? O ministro da Saúde. Tá todo mundo tão preocupado com pandemia na mídia, etc., que justamente a fala do ministro da Saúde, que agora é ex-ministro da Saúde, ele era o ministro Nestor Taix, simplesmente não foi mostrada pelos jornais. Vocês perceberam isso? Não, nem perceberam, porque não apareceu. Então, quer dizer, todo mundo tão preocupado com a saúde, com a pandemia na mídia, né? E justo a fala do ministro da Saúde não apareceu. Mas enfim, pessoal, esta a minha avaliação então de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que deram essa audiência fabulosa aqui. Vou continuar sendo quem eu sou. De novo, repito, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de fake news, nem de fake posts, nem de quem critica sem razão. Agora, quem critica com bons argumentos eu acolho. Muitas vezes, se estou errado, aliás, quando estou errado, sempre assumo. E, obviamente, gosto muito de saber que muita gente que não me seguia, não me conhecia, agora sabe quem eu sou, o que eu estou fazendo e principalmente o que nós estamos buscando para, de fato, mudar o Brasil. Resumidão, vamos continuar apoiando investigações. Eu fico feliz, de novo, repito, de ver que o presidente da República tem dito isso também. Tem coisas que precisam ser esclarecidas. O vídeo não esclarece tudo, não traz elementos novos, porque já tinha sido apresentado antes as partes que realmente interessavam sobre esse tema. As outras partes acabaram, em muitos aspectos, fortalecendo as defesas que o presidente da República faz e seus ministros de muitos temas. Eu estou só lendo aqui para ver se por acaso não esqueci nada. Muitos temas que foram temas de campanha, outros temas infelizmente ficaram para trás e nós, como um partido independente, eu como deputado independente, vamos levar, sem nos misturar aquele pessoal, né, da oposição que só quer o pior para o Brasil. Nós vamos fazer a crítica construtiva, primeiro em particular e se não der certo em público, para mostrar que a gente tem uma opinião divergente. Isso é importante, faz parte da democracia e vamos continuar agindo dessa forma. E eu espero realmente que esse clima de fla-flu que a gente vê no Brasil, né, para ser mais nacional ou grenal, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, que esse clima saia da pauta do dia, que tratemos com seriedade daquilo que interessa, que é o combate ao coronavírus, a essa pandemia, combate à corrupção que está rolando solto em muitos lugares. Nós estamos cobrando dos TCEs uma investigação forte. Nós do Partido Novo entramos também com um projeto para duplicar as penas de quem comete crime nesse período. E lembrando, né, o Partido Novo é o único que exige ficha limpa de todos os filiados. Não tem um filiado que tenha ficha suja. É preciso ter ficha limpa para ser filiado no Partido Novo, e aquilo que a gente exige de nós mesmos, a gente exige dos outros também. E a gente precisa também combater essa enorme crise econômica que se abate. Portanto, contem com a gente para continuar defendendo as reformas de que o Brasil tanto precisa, né? Contem com a gente nisso, né? Contem com nós, eu falei, contem conosco nisso, contem com a gente nisso, e vamos fazer o possível para sair dessa mais fortes como nação, mais fortes como cidadãos, e pratique, portanto, além da serenidade, da responsabilidade que o momento tanto exige de nós, solidariedade. Para encerrar,
muitas notícias boas, a gente está vendo pessoas que fazem projetos voluntários maravilhosos para ajudar outros, né? A gente não precisa depender do Estado para tudo, daqui a pouco vai faltar dinheiro, inclusive para assistência social. É importante que a gente pratique a solidariedade, coisa que a esquerda também, né, em geral, né? Não vou também dizer que todos, tem gente, algumas que praticam também voluntariamente muitas coisas, né? Mesmo tendo a ideologia infelizmente errada, mas a maioria quer fazer caridade só com o dinheiro dos outros, né? Quer fazer caridade só por meio do Estado, fazendo estrutura burocrática, etc. Nós estamos vendo muita gente praticando a solidariedade de forma voluntária, muitas empresas ajudando e muitas pessoas, né, que têm condições hoje, vendo pessoas que perderam as condições de se sustentar, ajudando, né? Essas pessoas que podem ajudar, eu tenho feito também, não divulgo, eu faço da minha forma, do meu jeito, as minhas contribuições. Espero que cada um de vocês também, que podem fazer isso, né? Essas contribuições, façam pelo seu próximo, façam para que a gente tenha realmente um Brasil mais solidário, mais justo, mais igualitário. Pessoal, obrigado a todos, espero ter esclarecido o que eu gostaria de dizer e espero, para finalizar, né, que a tônica da reunião de hoje do presidente com os governadores seja a tônica daqui para frente também, né? Deixar crises políticas de lado, deixar o judiciário fazer a sua parte e tocar para frente as reformas que o Brasil precisa e também o combate ao coronavírus e a tudo que hoje está nos deixando tão preocupados, tá certo, pessoal? Um abraço, tudo de bom para o Brasil, tudo de bom para vocês, tudo de bom para o Brasil. Valeu!